Bom dia a todos. É com muita alegria que estamos todos aqui hoje, já tendo a certeza das escolhas que estamos fazendo, né? Que abrimos mão de alguma coisa para poder ouvir o Evangelho. No texto lido agora há pouco, né, ele tem muito a ver com o estudo que faremos na manhã de hoje, que na verdade é a continuação do capítulo 20. E no caso nós estamos no item 4, que é a missão dos espíritas. O capítulo 20 ele fala dos obreiros da última hora, né, que a gente pode lembrar um pouco. Ele versa sobre a situação. Só me encontrar aqui porque... Alô. Tergiversa sobre a situação de que como é que nós podemos contribuir na seara do Cristo. Que o trabalho existe para todos, para aqueles que chegaram primeiro, que foram os profetas, e para aqueles últimos, que na maioria das vezes somos nós, que nessa 1/10 hora o Cristo faz o chamado. Mas antes de a gente entender um pouco do que é missão espírita, é importante a gente saber o que é ser espírita. Muitos de nós querem que o fato de a gente estar numa casa espírita, séria, frequentando, ajudando em algumas coisas aqui e acolá, já nos dá o título de espírita. Será que só frequentar uma reunião pública semanalmente já nos dá a condição de espírita? Podemos nos sentir assim? Ou seja, um verdadeiro espírita? Numa obra de Nazareno Tourinho, pelo estudo de José Benevides Cavalcante, acerca do tema, ele lista alguns atributos que são importantes para que nós analisemos se estamos indo no trabalho espírita ou não. E ele diz o seguinte: muitos de nós cremos que para você ser espírita, você tem que ser uma pessoa sem pecados, sem defeitos, que tem uma moral completamente ilibada, elevada. Não necessariamente é isso. Tem pessoas que têm essas características e não necessariamente são espíritas, né? Kardec nos ensina que o verdadeiro espírita é aquele que sabe domar o seu mal. Ele não deixa se declinar pela influência dos maus espíritos. Ele luta contra todas essas forças que podem decliná-lo de longe da lei de Deus. Então, se a gente já começa a trabalhar no sentido de se burilar, de tentar saber qual é o mal que a gente tem, quais são os nossos defeitos, e tentar se afastar deles, a gente já começa a andar na seara espírita. Isso já é um bom sinal. Essa questão da missão do espírita, ela se confunde muito com a missão do espiritismo, né? E quando a gente começa a pensar na missão do espiritismo, a gente tem que entender isso como um processo. E dentro desse processo, ele tem algumas etapas. Se a gente ler lá na introdução, no prefácio do Evangelho, em que eu peguei um trecho, que a gente é conclamado a trabalhar, a despertar para o chamado do Consolador, em que ele diz assim: as grandes vozes do céu ressoam como o som de trombetas, e os cânticos dos anjos lhe se associam. Nós vos convidamos a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono nas vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos, também uns aos outros. E dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai, que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Se a gente só levasse essa mensagem do prefácio, a gente já tem bastante, poderia dizer, conteúdo para seguir no trabalho do Cristo. Aqui está muito claro que o momento é chegado, que depende de nós fazermos o trabalho. Só que a espiritualidade, sabendo ainda que vivemos no mundo de provas e expiações, que temos as dificuldades inerentes a esse plano e todos os defeitos e os cargos que nós fomos acumulando ao longo da nossa existência espiritual, ele foi detalhando isso mais minuciosamente, para facilitar nosso trabalho. Então, quando a gente percebe isso, a gente vê que você tem
uma questão de trabalho. Trabalho, você é chamado ao trabalho. Tudo está pronto. Se a gente parar para pensar, o Pai nos dá aquilo que a gente precisa para se melhorar em cada encarnação. Quando a gente vem, a gente já sabe que a gente tem um plano. A gente já sabe que, pelos estudos que a gente já fez, que a gente consegue carregar a cruz que nos foi incumbida. A gente não está sozinho, porque o plano espiritual superior trabalha conosco, se assim a gente quiser. A gente tem um mentor que nos acompanha diuturnamente. E a gente pode carregar a nossa cruz. O nosso grande problema é que, quando o mentor dá uma piscada, a gente larga a cruz e procura outros problemas. E quando a gente volta, ele olha para a gente e diz assim: você foi preparado para carregar essa cruz, mas agora você tem outros problemas. E você mergulha mais naqueles problemas. E nessa sequência de raciocínio, o que a gente vê no texto, no caso, que é um texto de Erasto, ele diz o seguinte: já não estás percebendo formar-se a tempestade que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada a soma das iniquidades terrestres? Ah, bem dizei o Senhor, vós que tendes disposto vossa fé em sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença, revelando pelas vozes proféticas superiores, e de pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos de acordo com o bom ou mau desempenho das suas missões e a forma como suportaram suas provas terrestres. Nesse momento, o Erasto já fala mais diretamente a nós, né? O prefácio ele traz uma forma mais abrangente o que a gente tem que fazer, e ele nos convoca novamente ao trabalho, né? Mas para a gente trabalhar, a gente precisa se preparar. Nenhum profissional, seja de que segmento for, ele consegue fazer um bom trabalho sem antes ter um preparo. Dentro da doutrina espírita não é diferente, dentro do trabalho do Cristo muito menos. E para você trabalhar, você precisa estudar. Você precisa adquirir o conhecimento para você começar a ter uma consciência do que você está fazendo, o porquê que você está aqui. Muitos de nós fazemos as coisas de forma muito mecânica ao longo da nossa vida, principalmente também nas coisas espirituais, né? Dentro desse raciocínio, no livro O Roteiro, na lição 38, do livro de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, tem uma frase na quinta linha que diz o seguinte: o Espiritismo é, acima de tudo, o processo libertador das consciências, a fim de que a visão do homem alcance horizontes mais altos. Primeiro, é interessante a gente entender o que é um processo, né? Porque a gente, quando fala processo, a gente já pensa em alguma coisa da justiça da Terra. O processo ele é dividido geralmente em etapas, para facilitar a construção lógica do que a gente tem que fazer. Essas etapas elas são encadeadas de uma forma racional, e cada uma delas tem um tempo a ser feito. Dependendo do que o tempo pode ter, ele vai ser um tempo para cada um. Cada um tem seu tempo. Então, dentro desse processo, a gente tem que entender onde é que a gente está. Se a gente já sabe onde a gente está, a gente já tem um bom caminho. Só que, quando a gente pensa onde é que a gente está, a gente primeiro tem que largar os nossos hábitos. A gente tem hábitos que vêm remoendo, e que a gente não se atenta. Eu lembro quando eu cheguei aqui, estou na casa há mais ou menos um pouco mais de uma década. E nesse processo meu dentro da casa, eu fui descobrindo que a gente tem um progresso a fazer. E a gente progride conforme o nosso trabalho, só que a gente não progride sozinho. A gente progride, como disse o texto ali pela Margarete, com os nossos companheiros de caminhada, sejam eles dos dois planos da vida, com a casa em que estamos e com o mundo em que vivemos. A questão é que o progresso do mundo, como dizia Santo Agostinho, se a gente pudesse acompanhar, ele vai acontecer quer a gente queira ou quer não queira. E quando a gente fala nessa questão da tempestade, ela vai te arrastar se você não acompanhar pelo menos o nível que ela está. E nesse arrastar, se a gente parar para trazer hoje o que a gente tem vivido no nosso mundo, hoje aqui, principalmente no Brasil, a gente está vivendo um saculejo moral. Quantos de nós aqui se depara com a iniquidade das injustiças cometidas muito na esfera da política há tantos anos? Quantos de nós aqui hoje estamos vendo pessoas que sequer a gente imaginava que entrariam numa delegacia de polícia?
estão hoje cumprindo pena. Outras estão respondendo inquérito. Isso é um saculejo moral. Que a gente também não deve criticar esses irmãos. A gente tem que parar para pensar o que a gente está contribuindo com tudo isso nessa construção. Então, nessa fala de Santo Agostinho, ele diz que se a gente pudesse acompanhar o progresso do mundo, desde o seu início, a gente veria os átomos se formando e veria o mundo tendo modificações que elas seriam só perceptíveis se a gente conseguisse ver a mudança de geração a geração. Então a gente não consegue ver isso, mas só que a gente é parte disso. Tá? Então voltando a quando eu disse, quando eu cheguei aqui na casa, invariavelmente a gente chega numa casa espírita convidado por alguém. Alguém nos faz o convite, a gente aceita, e comigo não foi ao contrário. A casa era diferente, não eram essas cadeiras, a gente não tinha tantos recursos como a gente tem hoje, então isso já é um sinal de progresso. E eu lembro que na ocasião eu comecei a frequentar com uma certa regularidade. E na época, quando a gente ainda não tinha mocidade, né, todo mundo era muito pequenininho, né, Pedro, Fábio, eles não cantavam aqui na frente ainda. O Maurício, quem não conhece, é um dirigente da casa, um irmão nosso, ele tomava conta de todas essas coisas que nos concernem em relação ao audiovisual, data show, essas coisas como todo som. E eu ficava reparando aquilo, que ele ia para lá, ia para cá, ia para lá, ia para cá, ele fazia, ele ia lá, ligava o som, voltava, ver se estava certo, e trabalho rolando. Aí eu me compadeci, né, dentro da minha humilde inferioridade, e eu fui lá e perguntei para ele se ele precisava de ajuda. Ele virou para mim, na sua cordialidade habitual, e disse assim, não, está tudo sob controle. Passado mais algumas semanas, eu fui reparando a mesma coisa e eu toquei no mesmo assunto de novo. E ele voltou para mim e disse, não, está tudo sob controle, não precisa se preocupar. E depois eu desisti de perguntar isso. Um belo dia, ele me perguntou se eu estava frequentando os estudos da casa, ou seja, se eu estava fazendo o meu trabalho de espírita, se eu estava me educando. E eu disse que não. Então ele falou, olha, tem um estudo às 15 horas do que é o espiritismo, você não quer participar? E eu, tá bom, e comecei a frequentar. Fui ficando mais próximo, fui me identificando, tudo mais, eu já comecei a me sentir que eu era espírita, né? Então já estou dominando as coisas como um todo, agora não tem mais o que falar. E nesse inteirinho, um belo dia, estava ele de novo lá, fazendo as suas coisas, vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá, e eu virei para ele e perguntei, já não perguntando se eu poderia ajudá-lo. Estava dizendo já que eu ia ajudar. Ele virou para mim e olhou e falou assim, você está estudando, você está vindo às reuniões normalmente? Eu falei, estou. Você está vindo aos estudos regularmente? Estou. Aí eu já pensei, agora é o sim, né? E ele disse para mim assim, então continua fazendo isso. Você está no bom caminho. Eu juro para vocês que naquela hora me deu um comichão. Eu falei, rapaz, que carinha petulante, bicho. Então eu pensei, não, eu vou continuar no estudo, eu vou perseverar e vou mostrar para ele, né? E eu continuei. Passado muitos tempos, eu fui percebendo que a espiritualidade foi me dando uma mensagem. Que na verdade aquilo que eu fiz a mim mesmo era uma situação de orgulho. Eu não tive nenhuma humildade em compreender que eu ainda não tinha o mínimo preparo para trabalhar naquilo que eu queria fazer. Porque trabalho tinha. Eu não percebia qual era ainda. E a segunda coisa que eu percebi era como ele foi caridoso, amoroso comigo. Porque imagina o seguinte, se ele me dá um trabalho que eu não estou pronto para fazer, possivelmente eu faria muito mal. Então ele teria dois trabalhos. Ele teria o trabalho de fazer o trabalho dele, desfazer as coisas erradas que eu tinha feito e ter que fazer o trabalho que eu não fiz. E ainda tinha um terceiro problema, que ele sabia e eu não sabia, que eu poderia me comprometer com a lei. Porque a gente olhando por de fora, isso que eu descrevi que o Maurício faz, é um trabalho que se a gente olhando assim friamente, é um trabalho material. Você liga uma luz, apaga uma luz, liga um som, desliga um som, liga o data show, passa uma apresentação, tinha as músicas express. Então, só que tem um trabalho espiritual. O trabalho material, ele é o resultado de um trabalho espiritual. E que, na verdade, você está manipulando, de alguma certa forma, fluidos. E se você já não tem um mínimo conhecimento do que você está fazendo, você tem uma grande probabilidade de fazer besteira. Então, muitas das vezes, quando a gente acha que quer fazer alguma coisa, dentro da doutrina espírita, ou levando a bandeira do espiritismo, a gente precisa saber ou fazer uma autoanálise se a gente já tem algum princípio de conhecimento para estar falando sobre aquilo. Mas só para falar um pouco do que aconteceu depois, eu tendo esse despertar inicial,
Um dia me chamaram para trabalhar. E quem me chamou foi o Daniel, né, com autorização da casa, e o primeiro trabalho que eu fiz foi lavar o banheiro, né? E eu fiz com muito amor, com muita dedicação. Até eu lembro que numa ocasião meu pai estava aqui, e ele foi falar até com a minha mãe, né, que o seu filho está lá engajado. Ele, tá, que bom. Ele está fazendo o quê? Ele está lavando os banheiros. Ah, que interessante. Aqui não lavava nem um quintal, né? Mas o banheiro ele está lavando. Mas é um sinal de progresso, se eu for analisar por esse sentido, né? E depois foram vindo outras coisas pela forma desinteressada de você prestar o serviço. Porque a grande questão da situação que a gente está elencando aqui é que a gente quer uma missão que nos engrandeça. Mas você tem que fazer a coisa de uma forma desinteressada no sentido de não querer algo em troca. Ou seja, da forma como a gente faz no mundo material. Que a gente trabalha por dinheiro, por reconhecimento, ou para ter cargo, ou coisas do gênero. Na doutrina, na seara do Cristo, não é bem assim, né? Você vai ter o reconhecimento de acordo com as obras que você faz. As obras que você leva daqui para lá são o seu maior advogado para legislar sobre você na hora que você tiver que prestar conta. Porque quer queira, quer não, o corpo que nós temos é um recurso do Pai, não é nosso. Tudo que nos foi dado, nos concedido, nos cedido, como a gente muito diz, não é nosso. E a gente tem que prestar conta disso. O bom uso que a gente fez. Então, seguindo aqui no nosso estudo, mais uma coisa que é importante, que o Dr. Herman sempre diz que todo o trabalho que é dado a nós, a gente tem que fazer por merecer e a gente tem que valorizar. Porque se a gente não valorizar, vai ser retirado. E é retirado mesmo. Tá? Então, seguindo aqui a nossa divagação sobre o texto, que é muito belo, você vai ter que trabalhar. E o primeiro trabalho que eu aprendi com esse ensinamento é que eu tenho que trabalhar a mim mesmo. Essa é a primeira seara que a gente tem de trabalho. A gente não percebe isso, porque a gente acha que o trabalho está do lado de fora, né? Está em falar dos outros, está em construir para os outros. Mas a primeira lição que eu tive aqui, com essa situação de que eu achava que eu tinha que trabalhar no áudio, no vídeo, que é o que eu me merecia aqui dentro, era que eu tinha que trabalhar a mim mesmo. Então, já é um campo vasto de trabalho. E esse progresso, ele vai ter que, infelizmente, né, o vídeo dessa forma, ele tem suor, nada de graça. Você tem que suar. Se você não suar, você não conquista. E, invariavelmente, você só vai sair do homem velho para o homem novo desidratando. Porque a gente tem muita gordura para queimar de coisas que a gente fez em outras vidas. E você vai desidratar de duas formas. Tem a forma boa e a forma ruim. A forma boa é pelo trabalho, que te engrandece, que te eleva, que te caminha pelo progresso da cena do progresso. Então esse é um trabalho que vai ser pelo suor. O outro trabalho, a outra forma de você desidratar é pela lágrima, é pela dor. Aí vai uma escolha de cada um, né? Como a gente já tem aqui um certo entendimento, e a gente começa a ter um pouco mais de consciência do porquê que a gente está aqui, do que a gente está fazendo, a gente já pode escolher, ou já tem a possibilidade melhor de fazer essa escolha, né? Bom, seguindo aqui, agora já entrando no trabalho propriamente dito, né? Você descobrindo uma verdade, que é essa verdade, que o trabalho começa em você, o Erasmo te chama para você pregar, ide e pregai. Pregai e levai a palavra a todos que eles precisam, aos dissolutos, aos irracíveis, ou seja, para você ir de fazer uma iniquidade. Quando a gente lê isso na íntegra, a gente acha que o trabalho a gente tem que ir lá pregar, a gente tem que ir lá falar. Sim, pode até ser isso, mas você tem que saber se você está pronto para esse tipo de coisa. É muito comum quando a gente chega na doutrina e a gente começa a se deixar tocar e esse sentimento vai massageando e vai tirando essa crosta de que a gente vem trazendo, de que é uma descoberta boa, que traz um sentimento e uma felicidade inenarrável, que a gente não tem condições, consegue ter palavras às vezes para descrever. E é natural que a gente queira levar esse sentimento, essa descoberta, para um número grande de pessoas, principalmente aquelas que nos cercam, nossos familiares, nossos amigos, pessoas do nosso trabalho. O problema é que a gente tem que dosar esse negócio, porque senão às vezes a gente começa a ser uma pessoa um pouco inconveniente, né? E a gente começa a falar, e às vezes começa até nesse falar criticar o outro. Não ter um olhar de saber que aquela pessoa está no seu tempo. Não é incomum, muitas vezes, que eu aqui estava e ouvia
o texto que era entregue ali à porta, e na passagem eu apontava assim, pô, isso aqui é para fulano. E eu não tinha compreensão que aquilo era para mim. Pode até ser que numa análise superior aquilo também é para ele. Mas só que eu tenho que entender que ele está no tempo dele, né? Eu não tenho o direito de ficar criticando. Na verdade, aquilo talvez vai me dar uma forma de compreendê-lo melhor. Então, nessa sequência, a gente vai aprendendo, numa frase de Emmanuel, que a gente tem que também ter um pouco de cuidado e não ter tanta exigência conosco. Porque às vezes a gente cobra da gente alguma coisa que a gente ainda não tem, a gente quer mudar da água para o vinho. Ninguém dorme pecador e acorda santo, a forma literal da palavra de dizer. Isso é um processo, é uma etapa da vida. Você vai ter que gradativamente ir se despertando para isso e trabalhando cada coisa de uma vez, senão você vai se enrolar. Kardec disse uma vez, uma das suas palavras, uma das suas frases, que me marca muito, que se numa encarnação a gente conseguir conquistar uma virtude, uma só, essa encarnação já foi válida. Ela já foi válida. E a gente, na verdade, a gente quer abraçar o mundo, a gente quer resolver o problema do mundo, a gente quer ser o salvador da pátria. E a gente não precisa ir nesse caminho. Porque a gente mudando, né, quando eu falei daquela questão do que o nosso globo vive, como é que a gente está se relacionando com isso, nesse processo de progresso, né, porque a gente está saindo do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. E não vai acordar de um dia para o outro e o mundo está regenerado. Porque o mundo é composto de todos seres que aqui vivem, sejam eles os homens encarnados, os espíritos encarnados e desencarnados, os seres vegetais, os seres minerais, que fazem parte dessa construção. E eles estão sempre em mutação. Quem teve a oportunidade de ler o livro Transição Planetária, percebe isso nitidamente. Que o mundo, no seu íntimo, ele continua em alteração. Para constituir um plano melhor, mais confortável, para que nós, se evoluirmos com ele na marcha do progresso, a gente possa conseguir chegar lá. A gente pode até perguntar, dá para a gente poder evoluir mais rápido do que o normal? Sim, é possível, né? Só que, como tudo tem um limite, você não consegue acumular conhecimento de uma ciência complexa em alguns anos. Isso leva muito tempo e leva uma dedicação muito grande, que às vezes podem fazer você até virar um pouco meio escravo disso. Aí você tem que saber se você está apto, ou você tem as condições necessárias para estar vivendo a vida desse jeito. Porque todo mundo, quando fala em doutrina espírita, a gente vê a figura do Chico, a gente vê a figura de Divaldo. E quando a gente vê esses ícones, né, de Raul, a gente tenta se espelhar, se moldar nele. Não está errado. Mas só que viver da forma que eles vivem é uma situação de abnegação muito grande. E de repente não é essa a sua missão. Você pode, na verdade, com a doutrina, se elevar um pouco acima da multidão, para não fazer o que todo mundo faz, e começar a adquirir um pouco mais e ter menos débito, e conseguir liberar um pouco mais dos seus créditos. Mas você precisa saber adequadamente se você está nesse tempo. Para a gente ter uma ideia dessa questão, a gente trazendo aqui para casa a nossa presidente do grupo, a Alda. A Alda estudou no plano espiritual, que ela me disse uma vez, publicamente, durante 50 anos, para fazer o trabalho que ela faz aqui. E é um estudo que não é como a gente vai para a escola e assiste uma aula de noite, às vezes não assiste a aula, às vezes dorme, às vezes pega a cola do colega. É estudar diuturnamente. Então, a gente vai chegar lá, mas a gente precisa saber se a gente está pronto para ir chegando lá. Mas dando sequência, quando a gente tem que ter esse cuidado, como é que a gente leva essa palavra para o próximo? Que a gente quer trazer as pessoas todas para cá. Só que a melhor forma de você trazer alguém para a doutrina é você exemplificando. À medida de que você vai se melhorando, você vai dando exemplos do que absorver as palavras do Cristo na sua essência, na sua maior sinceridade e pureza, podem fazer por você e por alguém. Você se torna figura viva daquilo que ele falou. E não apenas uma pessoa que diz palavras, talvez sem sentir. Nesse processo, você depois começa a passar ou vivenciar paralelamente uma outra etapa, que geralmente é uma etapa de obstáculos, né? Todos nós temos obstáculos na vida. E como eu disse inicialmente, a gente tem capacidade de suportá-los ou de superá-los, porque Deus nos deu os recursos. Tudo está pronto.
tudo, sem exceção. A gente tem o que precisa para viver. A gente nasceu na família que a gente tinha que nascer. A gente mora na cidade que a gente precisava para poder crescer. Um dos principais obstáculos que a gente tem, ele dá geralmente no ciclo familiar. Porque quando a gente começa na doutrina, dependendo da conduta moral que a gente tem, as pessoas agradecem. Nossa, que bom que ele está agora seguindo esse caminho. Ele vai se melhorar, ele vai ouvir uma palavra, ele vai largar alguns hábitos, alguns vícios e tal. Se você realmente se dedica e começa a domar os seus males, como Kardec ensinou, né, sabendo quais são suas más inclinações e evitando-as, criando antídotos para isso, você começa a tentar descobrir um pouco mais, porque a sua consciência está mais ampliada. Você começa a parar de observar que uma coisa que a gente fazia antigamente, né, pelo menos eu fazia isso na religião que eu militava, mas não por culpa do líder religioso, culpa minha. Eu depositava a minha vida espiritual num sacerdote ou num pastor. Ele resolve. Eu não preciso me preocupar com isso. Eu vou à missa no domingo, ou vou ao culto no domingo, e ele vai dizer tudo o que eu preciso fazer. Ou eu vou fazer a minha confissão e depois vou rezar toda aquela ladainha de forma mecânica, sem fazer uma contrição moral, e aquilo está tudo resolvido, e agora está tudo quitado e eu posso fazer tudo outra vez. A coisa não funciona desse jeito. Fazendo um contraponto com como a gente divide muito essa questão material e espiritual, né, porque a gente demora até ter a consciência de que a gente não é um corpo, a gente é um espírito. Né? Eu pelo menos pensava que eu sou um corpo e eu tinha uma alma. E depois eu fui me disse, não, você é uma alma, você é um espírito que está como alma porque está encarnado. Então você já começa a pensar em alguma coisa além, como disse, nessa questão do despertar da consciência. Então quando a gente vai se engajando mais, a gente vai frequentando o estudo, que é antes, que a gente tem vários estudos aqui, a casa funciona de domingo a domingo. Ela não para nunca. A casa não para nunca. Com algumas exceções em que o nosso chefe maior, que é o Dr. Erma, libera, raras assim, que coincide algumas datas que a casa materialmente ela não está funcionando, mas o trabalho espiritual ele não para. A gente começa a se adentrar para buscar mais conhecimento e você começa a ter alguns questionamentos na sua casa. Mas vem cá, você vai de novo nesse negócio? É todo domingo isso aí? Mas você tem que sair tem um estudo que tem que ficar até as 9, mas você vai para outro encontro no domingo de manhã? Mas por que você tem que ir para terminal no sábado de sol e passar o dia inteiro lá, saindo de casa de madrugada para poder encher o ônibus e tudo mais? Dependendo da sua solidificação na sua fé, falando dos trabalhos aqui da casa, isso pode, na verdade, mexer com você e começar a deixar você em dúvida. E essa dúvida é ruim porque ela começa a deixar você um pouco prostrado. E se você começa a ficar prostrado, você vai perdendo aquele entusiasmo de outrora, em que você gostava de vir, você pegava livro emprestado na livraria ou comprava uma série de livros, né? E isso é complicado, porque isso tende a você ficar parado. Eu lembro que, ou acho que deve todos lembrarem, né, daquele episódio que é narrado pelo Cristo, em que ele está nas bodas de Canaã. É uma festa, e em determinado momento o vinho da festa está acabando. E a sua mãe pede que ele providenciasse alguma coisa. Cristo, na sua mansuetude, no seu equilíbrio, a gente sabe que ele transformou água em vinho. Eu nunca tinha parado para pensar, até há pouco tempo, qual era o significado daquele ato, daquele momento. As bodas que são casamento, as festas de casamento, na época, elas não duravam algumas horas como é hoje na nossa cultura. Elas duravam alguns dias, porque era um ato importante, né? Uma filha estava saindo de casa, uma família, para ir para uma outra família. E o vinho era uma iguaria importante dentro dessa celebração. Nesse sentido, quando o vinho estava acabando, aconteceria que a festa não ia terminar. Ou ela ia terminar sem o seu sentido. O Cristo sabia disso. Então, para mim, naquele momento, era somente entregar alguma coisa, fazer algum vinho, um milagre estava por feito. Depois eu fui aprender que, na verdade, era um processo fluídico. Mas o que me trouxe à baila recentemente, a interpretação disso, é que aquela transmutação da água em vinho é o que a gente tem que fazer com a gente o tempo inteiro. A festa dentro de nós não pode parar.
o entusiasmo não pode ser perdido, por mais que os obstáculos que nos são postos surjam, porque a gente tem condições de superar os obstáculos. Porque o entusiasmo, pelo latim, ele significa Deus dentro de você. Então você tem que nutrir isso para não deixar que o homem velho se aproxime de novo, dentro de uma virtude que você começa a trabalhar. E nesse sentido, você superando esses obstáculos, você precisa saber qual é o rumo certo. Se a gente está numa estrada, e a estrada é bem sinalizada, a gente percebe qual é a velocidade que a gente tem que seguir, qual é a faixa que a gente tem que andar, quanto falta para chegar no destino, porque a gente tem placas que mostram isso claramente. Se você vai por uma estrada que você não tem esses direcionadores, fica mais difícil. Você fica perdido no tempo e no espaço sem saber se você vai chegar ou não. Quando é que você vai chegar? Isso te deixa um pouco mais apreensivo. Em relação ao melhoramento moral, ou seja, você domar esses males, como Kardec disse, você tem um recurso. Quando Kardec pergunta no livro dos Espíritos, na pergunta 919, ele pergunta o seguinte: qual o meio mais eficaz de se melhorar na vida e resistir ao arrastamento do mal? Nada mais, nada menos que Santo Agostinho responde: um sábio da antiguidade já dizia, conhece-te a ti mesmo. Se a gente fazer uma contrição e nos conhece, ou seja, identifica em nós quais são os nossos maiores problemas, os nossos maiores males, os nossos maiores defeitos, a gente tem o ponto de partida para começar a trabalhar, para começar a se melhorar. E isso é uma grande ferramenta, porque a partir dessa ferramenta a gente vai nutrindo, pegando as informações do que a gente precisa para se elevar e trabalhar aquele progresso da consciência, que ela vai ficando cada vez mais liberta. Porque não dá para a gente estar num sentido de estar aqui, ouvindo o que está sendo dito aqui na frente, e não tendo a menor ideia do que está acontecendo. Por fim, nesse processo como um todo, em que a gente começou a trabalhar, que a nossa primeira seara é trabalhar dentro de nós mesmos, porque a gente se mudando, a gente muda a forma da gente ver e agir perante o mundo. E a gente vai começando, saindo dessa forma genérica do que eu falei, até o momento, a tentar descobrir qual é a sua missão. Qual é o seu propósito de estar aqui? O que é que eu tenho que fazer para caminhar junto como trabalhador do Cristo? E descobrindo isso, a gente vai se tornando uma pessoa melhor. A gente vai ficando uma pessoa mais leve. Por mais que o mundo esteja derrubando, como aconteceu recentemente no Espírito Santo, a gente tem a certeza de que nada está solto, que a gente não está sozinho. Porque se a gente parar para pensar, a gente é co-criador. Está lá em João 14:12. Vós sois deuses. Vós podeis fazer tudo o que faço e muito além. Então, se a gente muda, a gente pode dar exemplo e mudar as pessoas que estão no nosso entorno. A gente vai começando a parar de culpar o outro. Parar de achar que o outro é que é responsável pelo caminho do que a gente seguir. A gente tem o hábito de dizer que eu não fiz isso ou fiz aquilo porque fulano não deixou, porque ele não fez assim, assim, assado. Façamos a nossa parte. Se aquele irmão ainda não tem o comprometimento, a interpretação do que tem que ser feito, é uma coisa, questão dele. No momento dele, ele vai chegar. E a gente tem que ter o carinho e a delicadeza de perceber isso e não ofendê-lo ou falar palavras só porque a gente acha que agora a gente já tem um cunho moral para dizer coisas que a gente talvez nem faça. E para concluir, o que eu quero deixar de mensagem, tem uma palavra, um trecho da canção Prece, né, do Nando Cordel, que ratifica essa questão do roteiro que Jesus nos passou, que tudo está pronto, basta que queiramos fazer, que ele diz: pedi e obtereis, buscai e achareis. Porque se você fizer a sua parte, o céu se abrirá. Agradeço a todos, que nessa semana que se finaliza, que temos um feriado, que é o Carnaval, que possamos cumprir nossa missão de espíritas, se assim nos sentimos, exemplificando, onde quer que estamos, os ensinamentos do Cristo. Muita paz a todos.